Minha gente querida, com vocês novamente, Pastor Onéias, aqui no nosso Falando Sério. Pastor da Igreja Batista Sião em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e Ministério Chama Viva. Nós continuamos a nossa batalha nesse isolamento, não é? Assim, algo parecido com prisão domiciliar. Estamos isolados socialmente, combatendo assim esse vírus para que não se propague além da conta. Nós estamos no meio desta pandemia, desta luta, que a Bíblia chama de peste ou de praga. É o que nós estamos vivendo. Ontem, terça-feira, foi um dia assustador. Nós tivemos 600 mortes só ontem no Brasil. E no Rio de Janeiro, de modo especial, nossa igreja está situada aqui em Campo Grande, no Rio, na Zona Oeste. Nós precisamos ter um cuidado especial. Ontem, aqui em Campo Grande, foram 38 mortes, só em Campo Grande, nessa região, no nosso bairro, e foi o bairro com o maior número de mortes e de infecções no Rio de Janeiro. Campo Grande está assumindo o topo, veja bem, de infectados e de mortos por coronavírus no Rio de Janeiro. A verdade é que o isolamento social não está funcionando aqui e a prefeitura já está, inclusive, estudando um lockdown, que é o isolamento total, parar de modo praticamente total as atividades, bloquear ruas em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Eu quero recomendar no início desta minha fala e deste nosso programa, do nosso Falando Sério, que os habitantes, os moradores, e falo de modo especial aos nossos sionitas, que se mantenham em casa, sempre que possível. Esforcem-se por estar em casa, porque a melhor medida que nós podemos tomar de precaução para esta peste é o isolamento social. Lamentavelmente, é um remédio, digamos assim, preventivo, mas é necessário ainda, que inconveniente, ficarmos isolados socialmente. Eu quero apenas dizer uma coisa: não tenho me envolvido aqui no Ministério em política, porque se eu entrar nas questões políticas desse tempo que estão correndo paralelamente a essa pandemia, eu sei que posso suscitar divisões de pensamentos até nas nossas igrejas, porque uns pensam de uma forma, outros de outra. Nem digo quanto talvez a pandemia em si, mas quanto aos grupos, às facções políticas desse tempo e as contendas que estão havendo em Brasília e pelos estados e municípios. Mas eu quero dizer uma coisa ao meu povo: pratique aquilo que o mundo inteiro está fazendo. Já há nações que tiveram picos dessa pandemia, estão saindo dela, estão começando, inclusive, a desativar o isolamento social, como a própria Itália, como Portugal, como a Espanha e outros países mais, que já começam a abrir. A Alemanha também, que teve um bom controle da pandemia, porque lá a Alemanha teve um governo que se debruçou sobre essa questão com eficiência, ao contrário do que nós estamos tendo aqui no Brasil, com uma crise paralela a esta peste. Vamos cumprir aquilo que o mundo inteiro está fazendo e vai dar certo aqui também. Vamos manter esse isolamento. Eu me lembro bem do que eu disse a vocês aqui num dos programas passados. Veja bem, as coisas que eu devo fazer, Deus não fará por mim. Mas as coisas que só Deus pode fazer, eu nunca conseguirei fazer. Mas as coisas que eu devo fazer e que Ele não fará no meu lugar, na verdade, Ele me ajudará para que eu faça com o auxílio dEle, porque está escrito na palavra: sem mim nada podeis fazer. Faz aquilo que é realmente a tua parte, a tua responsabilidade, a minha, a nossa, e Deus nos ajudará. E eu dei um exemplo, eu coloquei uma pequena parábola. Nós temos aqui em frente à nossa igreja a Avenida Cesário de Mello, tem um movimento considerável de carros, e eu sei que Deus me guarda no trânsito. Eu já tenho experiências acumuladas, como você também, certamente, do quanto Ele nos guardou. Mas a verdade é que eu não atravesso a avenida, digamos assim, entre aspas, pela fé, eu não atravesso a avenida sem olhar se vem carro, se vem moto. Isso é um dever meu. Eu tenho essa capacidade de olhar e de me prevenir. Agora, veja bem, se eu
me descuidar, deixar de ver, ou aparecer uma moto ou um carro inesperadamente, fugiu do meu controle, do meu entendimento, da minha vigilância, Deus pode sim me guardar e me ajudar para que eu não seja atropelado. Mas fé não é atravessar a avenida achando Deus vai guardar e eu posso atravessá-la sem olhar se vem carros. Esse é o nosso exemplo básico aqui. Assim também nós devemos tomar alguns cuidados básicos. Mas eu quero cuidar com vocês da questão espiritual, evitando que a gente entre em questões políticas no nosso ministério, quanto me for possível. Se um dia eu precisar dar uma palavra espiritual, profética, de esclarecimento da parte de Deus, envolvendo a segunda questão, essa discórdia, esse espírito de discórdia que está sobre o Brasil, e há uma força espiritual de contenda e de discórdia sobre o Brasil, existe mesmo, e está afetando a nossa nação, inclusive trazendo exemplos negativos para que nós possamos tratar esta pandemia, esta questão que está sobre a nossa terra, sobre a nossa gente. Ontem, 600 mortos no Brasil. E o Brasil é o país onde está mais subindo. A curva ascendente para cima é a maior do mundo atualmente, mesmo acima dos Estados Unidos. Ainda que o número de mortes lá seja maior, mas o crescimento é, no Brasil, o maior do mundo. Vamos ter esse cuidado e Deus está nos guardando. Não temos até agora no nosso ministério nem um morto. E eu tenho dito pela fé, estou em casa orando, buscando a Deus. O nosso povo está orando, nós estamos juntos orando. Nós não vamos ter entre nós nem um morto. Nem nós de Sião, das igrejas filhas, do nosso ministério, e nem mesmo os nossos parentes. Na nossa casa não haverá luto. Na nossa casa haverá alegria, na nossa casa haverá paz e segurança, porque nós habitamos a terra de Gósen. E por falar na terra de Gósen, há algo interessante. A Bíblia fala que Deus instalou Israel na terra de Gósen, uma região do Egito onde Israel ficou concentrado, um tanto isolado, porque eles eram pastores de gado por excelência, e pastores de gado, eles eram desprezados no Egito. Então foram viver à parte, era um projeto, um plano de Deus. E ali na terra de Gósen, quando Deus enviou as 10 pragas, essas pragas não chegaram àquela terra. Mas eu estava meditando em casa, nós já tivemos alguns infectados e estamos dizendo que vivemos na terra de Gósen. Mas é interessante que das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, a única praga absolutamente mortal, veja bem, absolutamente mortal, foi a 10ª praga da morte dos primogênitos, quando houve morte na terra do Egito de todos, de homens e de animais, que foram os primeiros gerados na madre, no ventre da sua mãe, repito, entre homens e animais. Todos os primogênitos morreram. Se havia um egípcio bem idoso, mas ele era o primeiro filho varão, homem, mais velho, era o primeiro, ele também morreu como uma criança, todo primogênito. E nós temos hoje o ataque desta pandemia, desta peste, o que é morte. E nós estamos na terra de Gósen, e essa praga por excelência que está aí, que se identifica com a morte dos primogênitos nesse sentido, de ceifar casas e famílias. Isto não chegará até nós. Nós estamos vivendo dias proféticos, nós estamos vivendo dias em que Deus está sinalizando a humanidade, mas a Bíblia fala, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do Apocalipse, e diz que, apesar de Deus enviar, veja bem, pragas que estão no Apocalipse, eu vou ver algumas delas com vocês, e uma após a outra, várias pragas, e nas taças, nas trombetas que serão tocadas, e tudo isso, mas, veja bem, as pessoas, diz assim, não se arrependeram das suas feitiçarias e ainda blasfemaram do Deus do céu. Eu estou vendo um fenômeno impressionante, interessante, não era assim no passado. Nós temos lá pela Idade Média, nos anos passados, e não precisamos ir a tanto. No século passado, há umas dezenas de anos atrás, nós tínhamos um povo que costumava
entender um pouco mais as coisas, os fenômenos espirituais. Às vezes até espiritualizava, e até mais adiante, questões que eram humanas, que eram meramente aqui da terra. Eles espiritualizavam, criavam superstições, mas a verdade é que olhavam mais um espiritual do que essa geração hoje. Pode olhar, tem a capacidade de olhar porque não quer ver. Há dias atrás o Senhor falou ao meu coração sobre essa sociedade que está aí. O Senhor disse: eles estão tão longe de mim, mas tão longe, que mesmo olhando para trás, já não me enxergam mais. Pode observar na imprensa, nós olhamos e não vemos ninguém abrir um mínimo de entendimento de que isto realmente pode estar vindo de Deus, do Deus do céu, que isso possa ser um juízo de Deus sobre a terra, alguém que ligue esta questão a algo espiritual. Não existe isso. Ligam aos astros e a outras coisas más. É uma mera pandemia, uma mera doença que veio de um modo geral por um vírus, e não chegam a mais porque suas mentes estão cegadas. Mas nós temos entendido pela Bíblia que nós estamos vivendo um período, veja bem, um período ditado, determinado por Deus e falado previamente pelo Senhor Jesus Cristo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. De que viria um tempo sobre o mundo que ele chamou de princípio de dores. Veja, princípio de dores. Se é princípio, o que significa isso? E se tem dores, o que nós podemos entender por isso? Seria um tempo, e está aí, em que haveria dores, que haveria sofrimentos, que viriam sofrimentos à humanidade, mas que seriam apenas princípios, que seriam apenas elementos iniciais de algo muito maior, que virá mais adiante. E nós estamos vivendo efetivamente esse princípio de dores. Eu sugiro a você que no seu recolhimento você leia Mateus 24 e 25, o chamado Sermão das Últimas Coisas dos Últimos Tempos do Senhor Jesus, ou Sermão Escatológico. E o Senhor disse: tudo isto vai acontecer. E falou dos fenômenos que nós estamos vendo. E ele disse: mas isto é apenas o princípio das dores. Se é o princípio das dores e nós os estamos atravessando, nós podemos imaginar o que ainda virá pela frente, e especialmente em outro tempo que Deus nos falou, está na palavra de Deus, especialmente em Apocalipse, Daniel também fala, outros livros da Bíblia, que é a chamada Grande Tribulação. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele cumpriu o seu ministério, foi à cruz, fez a cruz, o ato salvífico da cruz, ressuscitou ao terceiro dia, passou ainda 40 dias com os seus discípulos, e ele começou então a preparar nesses 40 dias a sua ascensão ao céu, no sentido de um coraçãozinho deles, que se alegrou tanto quando eles viram o Mestre ressuscitado. A esperança voltou, mas Jesus sabia: eu ressuscitei agora para subir ao céu, porque minha missão está cumprida. E Jesus então começou a falar a eles, a consolar os seus corações, mesmo antes de morrer, mas especialmente depois. Ele começou a dizer para eles: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar a vocês o Consolador. Ele começou a falar, até que chegou a sua volta. E ele disse que um dia voltaria para buscar os seus, e disse: para que onde eu estiver, lá em cima, vocês estejam também. Por quê? Há um princípio da alma humana, até que gerou um provérbio popular, que diz que quem ama quer estar junto. Deus sempre quis estar juntos de nós, e ele, nos amando, Jesus disse: eu vou subir ao céu, mas um dia eu vou voltar para buscar vocês. Ele disse: eu vou agora para a casa de meu pai, vou voltar para lá e vou preparar ali lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A igreja, veja bem, a igreja vive a firme esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. O livro de Cantares, inclusive, diz isto, e tem uma expressão tão linda que diz: antes que refresque o dia e as sombras caiam,
antes que anoiteça. Volta, amado meu. Esse livro, na essência, mostra a história de uma noiva, depois esposa, o seu noivo, o seu esposo. Um romance, um amor entre dois, num casamento muito lindo, segundo os padrões de Deus. E a noiva anseia pela volta do noivo. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo voltar um dia para nos buscar, Ele prometeu, e Ele, dizemos sempre porque está na Bíblia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, então sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, nós podemos crer que Ele não mente, Ele não mentiu, mas Ele voltará para nos buscar um dia. E veja bem, se eu não crer nisto, de que um dia Ele voltará para me buscar, então de que valerá a cruz para mim? De que valeria a cruz se Ele soubesse? Eu vou simplesmente lá morrer por eles, perdoar os seus pecados pela cruz, mas o que virá depois? E havia algo para nós programado no coração de Deus, de nós então um dia sermos tirados daqui e ir até ao céu do Senhor, ao terceiro céu, estarmos ali onde Ele está, nos preparando o lugar. Mas a Bíblia fala, veja bem, que um dia a igreja vai ser tirada. Eu tenho um livro escrito, na verdade, 2 livros chamados A Marca da Besta, são muito importantes sobre o Apocalipse. É uma história, é emocionante, dramática, da tirada da igreja, o arrebatamento, mas da permanência de pessoas aqui. O Senhor Jesus Cristo disse que um dia Ele virá, e veja bem, Ele disse assim, eu virei tão de surpresa como um ladrão vem de noite. E Ele disse, se o ladrão avisasse a que horas ele vem, ora, os donos da casa ficariam esperando por ele. Mas os ladrões sempre vêm de improviso. Agora veja bem, Jesus não é ladrão. Longe de nós pensar tal coisa, mas Ele quis falar de vir como a surpresa de um ladrão na noite. Vamos entender bem isto. E Ele disse, mas o Filho de Deus virá a uma hora ou numa hora em que vocês não pensam. Ele disse, estarão 2 moendo no moinho, será tirado um e deixado o outro. Estarão 2 numa cama, casal, marido e mulher, será deixado um e tirado o outro. Não é que necessariamente o marido vá e a esposa fique, ou a esposa fique e o marido vá. Mas de um modo geral será assim, há casos em que os 2 poderão ir. Na minha casa eu sei que o dia que eu subir, minha esposa também estará comigo, nós subiremos juntos com a igreja para estar com o Senhor. E Jesus disse, vocês vigiem, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. A igreja será tirada num momento. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós seremos transformados. Este corpo de carne que tem doença, que tem hipertensão arterial, que tem problemas cardíacos, que tem diabetes, que tem alergias, que tem dores, esse corpo será transformado num corpo de glória, como foi o corpo do Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. E diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos, aqueles que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro, já com corpos glorificados, com corpos espirituais. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E estaremos então subindo nas nuvens ao encontro do Senhor. Isso parece uma história altamente emocional, uma lenda, alguma coisa revestida assim de tanto mistério e tal, mas não real. Mas esta é a realidade. A cruz, sem isto, não terá nenhum valor para nós. Ainda que ela tenha valor em si mesma, porque isto é uma verdade. Mas eu preciso crer que o meu Senhor que subiu ao céu, e eu creio na ascensão dele após a ressurreição. Ele me ama tanto que ele prometeu que um dia voltará para me buscar. Mas veja, ele levará para si mesmo aqueles seus filhos, primeiro, que tiverem passado pela cruz. Precisamos ganhar, receber o diploma da cruz do Calvário. Agora veja, mas precisamos estar vigilantes para a sua vinda. Nem todos, diz a Bíblia, os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que estão nas igrejas evangélicas hoje, nas igrejas em geral, estão preparados para esse dia. Tem muitos filhos de Deus que estão dormindo, e a Bíblia diz, desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Veja, diz, você está dormindo, é o que a Bíblia diz a alguém, a um filho de Deus, você está dormindo, mas você está entre mortos. Você não está morto, mas está dormindo, está como se estivesse morto como eles. Mas você não é isso, mas está dormindo. Desperta, porque o Filho do Homem virá a uma hora em que você não pensa. E muitos filhos de Deus ficarão aqui, esta é a realidade. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a igreja, ele virá nas nuvens, parará nas nuvens, e nós subiremos ao seu encontro. E este fenômeno inicial da vinda do Senhor, da sua primeira vinda, veja bem, esse fenômeno o mundo não verá, mas haverá um desaparecimento total. Haverá um mistério para o mundo que será o sumiço de muitas pessoas, inclusive crianças. Mas o mundo não entenderá e será enganado quanto a esse mistério de um desaparecimento global geral. Mas os filhos de Deus, especialmente os que ficarem, saberão porque conhecem a palavra e constatarão uma triste realidade. O Senhor Jesus Cristo voltou e dirão, e eu fiquei, e nós ficamos. Ficarão filhos de Deus aqui. E a Bíblia diz então que nesse tempo, no desespero total pelo mundo, mães que perderam seus bebês, seus filhos pequenos, maridos que perderam suas esposas, cadê minha esposa, cadê meus filhos, ficaram sozinhos, pessoas que ficarão sabendo que queridos seus terão desaparecido. Isso gerará um desespero, um pânico geral no mundo muito grande. E em meio a esse pânico, procurar-se-á, as autoridades procurarão, veja bem, procurarão justificativas para esse fenômeno. E no meio dessa procura de justificativas surgirá um homem que trará uma teoria enganosa, mentirosa e que convencerá o mundo do que terá havido e começará a pacificar as pessoas com uma falsa esperança. E eu escrevi no meu livro, está lá, é uma ficção, mas só Deus sabe até quanto é ficção ou é realidade. Porque nós já temos, a verdade é que nós temos elementos hoje na Terra, na sociedade, até confirmados por filmes, veja, de que pessoas acham, dizem, testemunham, falam de que estamos sendo visitados por naves espaciais, por seres extraterrestres nesse tempo, já de um bom número de anos, no século passado para cá, já se diz isso. Que extraterrestres estão visitando a Terra, discos voadores, OVNIs estão aparecendo, e eu escrevi no meu livro, repito a você, é em princípio uma ficção, mas quanto tem de realidade, quanto tem de lógica, julgue você. No meio desse desaparecimento geral, poderá este homem se levantar e dizer, isto é um fenômeno científico, que já nos estava sendo anunciado por tanto tempo. Nós estamos sendo visitados por naves espaciais, por seres extraterrestres, por OVNIs de outras galáxias, de outros planetas, de outras distâncias do nosso universo, que estavam querendo fazer contato conosco e vinham preparando esses contatos. E agora chegou o tempo em que o que eles queriam para nós, para essa união cósmica global, está começando a acontecer. E essas pessoas foram, na verdade, dirá esse homem do engano, eu penso assim e escrevi lá, repito, terceira vez que falo, pode ser uma ficção, mas pode ter elementos de realidade. Este homem enganará a humanidade dizendo, essas pessoas que desapareceram, especialmente crianças e tudo mais, essas pessoas foram levadas por naves espaciais a outra dimensão do cosmos, a outros planetas, para serem recicladas, para aprender muito com, veja bem, com sociedades cósmicas muito evoluídas. E um dia voltarão à Terra, brevemente voltarão à Terra com uma nova noção, com uma nova ciência, com um novo conhecimento, para mostrar a nós que agora precisa haver essa união dessas espécies, digamos assim, de seres viventes em todo o universo. E nós teremos então um novo tempo, uma nova era, e nós viveremos uma nova vida juntamente com essas civilizações mais adiantadas.
E este homem poderá dizer mais, este homem do engano chamado anticristo dirá, por que crianças? Porque crianças são o nosso futuro e elas serão educadas lá, elas serão recicladas para voltarem um dia e trazerem esta nova mentalidade, este novo entendimento. Mas dirá também, em relação aos chamados renitentes, aos chamados crentes fiéis aqui da terra, esse homem do engano poderá dizer, e veja, quanto a esses chamados crentes cristãos autênticos, por que teriam sido tirados por seres extraterrestres e levados a essa outra dimensão do cosmos para uma reciclagem? Porque eram eles e eram milhões sobre a Terra, mas resistiam a uma nova era, a um novo tempo para a humanidade. E criam nisto, através do seu Cristo, num outro tipo de vida eterna que pregavam segundo o seu evangelho, segundo as suas doutrinas religiosas. Eles também foram levados por essas gigantescas naves espaciais nesse dia, de repente, para serem reciclados e conhecerem a realidade. E eles também, não demorará muito um dia, voltarão à Terra para nos ensinar e dizer, nós estávamos enganados, agora nós sabemos que há civilizações muito mais adiantadas, nós estivemos lá, estudamos, vimos, aprendemos. E agora vamos todos trabalhar por um novo tempo para a humanidade nessa união cósmica. Esse homem, creio eu, poderá levantar-se sim com esse discurso. Então os pais ficarão orgulhosos de seus filhos, foram escolhidos para irem agora, digamos assim, estudar em universidades. Eu uso isso como figura de linguagem. Estudar estudos avançadíssimos com civilizações muito mais adiantadas do que nós. Esse homem mostrará isso e dirá como um tipo de prova de evidência. Todos nós sabemos que já estávamos sendo visitados e um planejamento cósmico global do universo dessas outras civilizações estava sendo realizado para que então viesse essa reciclagem. Isso acalmará a Terra, e este homem conseguindo acalmar a Terra, veja bem, conseguindo acalmar o mundo, as nações, a nossa sociedade humana, este homem ganhará altíssimo prestígio em toda a humanidade. E levantar-se-á algo que já se fala hoje da necessidade de um líder mundial, de uma liderança única no mundo. E se ressuscitará essa tese e se dirá, quem melhor do que este homem, do que esta personalidade que pacificou a terra para poder nos governar. E um governo humano único se levantará sobre a terra. E a Bíblia diz que este homem, pelo seu convencimento, seu espírito de engano, ele de fato, ele enganará, ele iludirá a muitos. E esse homem, então, assumirá o governo da terra. A Bíblia fala que o seu tempo de governo será de 7 anos. A Bíblia fala, numa outra linguagem, uma semana, é o que a Bíblia diz, uma semana de anos, 7 anos. Mas a Bíblia também mostra que esses 7 anos do governo deste homem chamado Anticristo, o homem da iniquidade, a Bíblia também chama em Apocalipse 13 este homem de a besta leopardo. E existe uma outra besta, a besta cordeiro, que é um líder religioso que dará apoio espiritual a ele. Mas o governante mundial, o Anticristo, na Bíblia é chamado especificamente em Apocalipse 13 de a besta leopardo, porque a força, as garras deste homem que virá sobre a terra. E a Bíblia está determinado, está escrito na palavra de Deus, que o seu governo de 7 anos sobre a terra será dividido em 2 etapas, em 2 segmentos, de 3 anos e meio cada um. E na primeira metade dessa semana de anos, ou 3 anos e meio, ou 36 meses, ou 1260 dias. Nesses 3 anos e meio, nessa metade da semana de anos, esse homem trará um governo de absoluta paz sobre a terra. Se já começou pelo engano, pacificando a nossa sociedade quanto ao desaparecimento, ao rapto total de pessoas ou generalizado, ele agora também vai empreender outras ações de paz na terra. E nesses 3 anos e meio, ele se mostrará como um príncipe da paz. Nós precisamos entender que este homem, um ser humano, já deve estar na terra, inclusive. Este homem será comandado por Satanás.
O desejo original de Satanás sempre foi o de ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. E ele também, veja bem, no momento próprio, ele também enviará o seu, entre aspas, o seu Messias à terra, como Deus o Pai, Elion, o Deus Altíssimo, enviou o seu Messias, o Senhor Jesus Cristo. E esse homem se apresentará como um príncipe da paz, mas ele, digamos em sentido simbólico, ele usará uma fantasia, usará uma tremenda e terrível máscara que vai mostrá-lo como um príncipe da paz. E a terra, as nações, a sociedade humana em geral se curvará diante dele e permitirá, inclusive, que seja colocado nas pessoas uma marca. E a Bíblia fala do famoso 666, no meu livro A Marca da Besta, você pode ler, já traz até este nome, A Marca da Besta. As pessoas permitirão que lhes seja colocado, diz a Bíblia, a marca da besta, esse 666 de algum modo, ou nas suas mãos ou na sua testa. Em linguagem simbólica, veja bem, na mão por quê? Porque haverá, os que trabalharão para ele. Mãos são símbolos de trabalho, de ação. E por que na testa? Na testa, por causa de pensamento, de concordância, de submissão, mentalmente, espiritualmente, a partir da mente, uma submissão consciente a ele. Mas aqueles que terão ficado e que refletirem, souberem, o Senhor Jesus Cristo voltou e eu fiquei. Mas esses serão chamados, veja bem, à obediência da fé. Virá uma grande perseguição por este homem, eu vou falar dela agora, mas vamos ver a primeira semana, ou a primeira metade da semana de anos, os primeiros 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, na primeira metade da semana de anos, ele subverterá a terra e ele enganará com uma falsa paz. E quando terminar esses 3 anos e meio primeiros, ele perceberá que já tem a terra, já tem as nações nas suas mãos, que já consolidou o seu domínio sobre a terra. E ele mostrará a sua verdadeira face. Mas vamos voltar um pouquinho à primeira semana, ou à primeira metade da semana de anos, os 3 anos e meio. Nesse tempo, veja, quando este homem pacificar a terra, trouxer uma paz à terra, como se fosse ele um príncipe da paz, ele também permitirá algo que é um sonho, veja, é um sonho de muitos anos do povo judeu, o povo de Israel em todo o mundo. Israel está espalhado por todo o mundo, ainda que tenha agora um estado, um território e um povo lá. Mas há judeus pelo mundo todo, e os judeus ficarão fascinados. Por quê? Este homem, no seu engano de paz, criará condições, permitirá e fará com que seja reconstruído o templo em Jerusalém. Você já notou que hoje, perceba bem isto, hoje não há aquele sacrifício de animais como a gente lê na lei do Senhor, na lei de Moisés, de bezerros, de cordeiros e de cabritos e de bodes e de animais pequenos, aves. Não há esses sacrifícios de sangue porque não há um altar de holocausto para isso. E não há este altar, por quê? Porque não há o principal para isto, o lugar disto, que é o templo. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã, cerca de 37 anos depois do Senhor Jesus. E Israel hoje não tem templo. E sem templo, o contínuo sacrifício, o sacrifício ritualístico, o sacrifício continuado, sistemático, segundo a lei de Moisés, a lei do Senhor, está suspenso. Os judeus não admitem sacrificar animais, porque eles não têm o seu querido templo. Mas esse desejo seu será satisfeito. Nós temos notícia, eu conversei com um irmão em Cristo, que esteve em Israel e esteve num lugar muito especial. Ele disse: pastor, eu estive lá e eu vi. Eu estive no Instituto do Templo. Já os rabinos israelenses criaram o Instituto do Templo, uma instituição que tem um prédio próprio de pesquisas na lei do Senhor, e eles já estão fazendo todos os apetrechos, todos os utensílios, as vestes, tudo segundo a lei de Moisés, porque estão esperando a reconstrução do templo. E quando o templo for reconstruído,
todas as coisas, todos os utensílios sagrados para o contínuo sacrifício, para a volta dos sacrifícios de animais, as vestes dos sacerdotes, tudo já estará pronto. E ele disse, e já está pronto. E alguém perguntou então a um daqueles rabinos, nós vemos que tudo para a volta do contínuo sacrifício já está pronto. E perguntaram então a ele, o que está faltando, rabino? E ele sorriu e disse, está faltando apenas o Messias. Mas pastor, ele não disse o templo, ele disse o Messias sim, porque eles sabem de uma coisa, eles creem nisso, é o que eles creem, que será o Messias na sua vinda, que propiciará a eles e dará a eles a reconstrução do templo, e em vindo o seu Messias, que ele ainda esperam, não creiam que tenha sido o Senhor Jesus. Eles creem assim, o templo será reconstruído e o contínuo sacrifício então voltará. E nós já estamos preparando tudo, apenas receberemos do Messias que virá ao templo. E esse homem se apresentará a eles como seu Messias. Para isso, esse anticristo, esse homem da iniquidade, essa besta leopardo precisará ser um judeu, porque os judeus nunca aceitariam um Messias que não fosse de Israel. Pois bem, eles serão enganados por esse homem e o aclamarão como Messias. Mas ao fim dos 3 anos e meio, da primeira metade dessa semana de 7 anos, ele mostrará a sua verdadeira face e voltará as suas garras para o mundo, para as nações e de modo especial para os judeus. E agora guarde o que eu estou dizendo a você, porque está neste livro sagrado, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Jesus mesmo disse diretamente, ele disse, e virá, este será um tempo de tanta aflição, mas tanta aflição, que nunca houve nada igual desde que há mundo. Será algo terrível, algo que a terra nunca experimentou. Nós estamos agora diante de uma coisinha pequena em relação às coisas que virão nesse tempo da grande tribulação, que é esta pandemia. E a nossa geração nunca viu algo igual. Imaginemos o que será. Jesus mesmo disse, eu repito, nunca houve nada igual a este tempo que virá, desde que há mundo. Israel então será duramente perseguido. O Holocausto, agora na Segunda Guerra Mundial, morreram cerca de 6 milhões de judeus. Será algo pequeno em relação ao que virá. E no meio do pranto, no meio da dor, quando eles se sentirem enganados, traídos, quando eles sentirem, nós pensamos que era ele o Messias, ele até nos deu o templo, mas agora ele nos enganou. E agora ele próprio entrou nesse templo para reinar de modo tão iníquo, trazendo este sofrimento, esta agonia à terra. Eles se verão enganados. E no seu engano, na sua profunda decepção, na sua dor, eles se voltarão para a palavra profética de Yeshua HaMashiach. E eles verão que Jesus era mesmo o Messias. E eles mataram o seu Messias. E a Bíblia diz assim, quando o Senhor Jesus voltar a segunda vez, no próximo programa eu vou falar disso, eles verão aquele a quem traspassaram. Nessa dor de terem sido traídos, nessa dor de terem cridos num Messias mascarado, falso, mentiroso, enganoso, que agora os mata, que os persegue, que os faz gemer. Eles se voltarão para o verdadeiro Messias, e a Bíblia diz, e todo Israel será salvo. Não é um todo literal de 100%, quer dizer, virá uma grande operação de salvação sobre Israel. Sabe por quê? A Bíblia faz uma pergunta para responder. Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Mas para ir ao final agora e o fechamento dessa palavra de hoje no nosso Falando Sério, quando este homem se levantar nos 3 anos e meio primeiros para enganar o mundo, Deus levantará 2 homens, 2 testemunhas,
dos profetas serão levantados para falar contra ele, para resistir a ele, para dizer: é mentira, este homem é mentiroso, é enganoso. E esses 2 homens profetizarão a toda a terra. Nós hoje temos tecnologia para que eles falem a todo mundo, televisão, internet, satélites. Falarão e dirão: é mentira, ele é mentiroso. O mundo não acreditará neles, mas eles darão seu testemunho, diz a Bíblia, com grande poder. Mas quando chegar a hora da virada do homem, da iniquidade, do anticristo, para ele mostrar a sua verdadeira face à terra, esses 2 homens, essas 2 testemunhas mártires, terão terminado o seu testemunho e serão mortas, e os seus corpos ficarão expostos na praça, veja, da grande cidade de Jerusalém, para que o mundo inteiro veja e se alegre por eles. Mas esse homem começará a virar a sua face, mandando matar essas 2 testemunhas. Mas há uma coisa importante que se relaciona com esses nossos dias. Durante o reinado deste homem, do império deste homem, especialmente nesses 3 anos e meio últimos, a segunda metade da semana de anos, Deus visitará a terra e o governo mundial dele com pragas terríveis. Virão, primeiro, o Apocalipse mostra os selos que serão abertos. Os selos são a abertura desse drama cósmico, desse drama mundial. No 7º selo, que é o último, se abrem 7 trombetas. E depois, na 7ª trombeta, se abrem 7 taças que trarão 7 pragas. E nessas pragas, diz assim, por exemplo, para que você veja, as taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Chagas malignas, dolorosas, feridas terríveis que serão abertas, úlceras que serão abertas nas pessoas que têm a marca da besta. Mas é uma coisa impressionante, o Apocalipse mostra isso, que antes de tudo isso vir à terra, um anjo estava pronto para começar a dar cumprimento à ordem do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, para que viesse esse drama, esse sofrimento também sobre a terra, aliado ao anticristo, ao que ele imporá. Mas veio uma voz do céu e disse: para um pouco, não faz agora, espera até que nós tenhamos assinalado os filhos de Deus. Isso significa que aqueles filhos de Deus que terão ficado aqui na terra, agora consertado suas vidas para enfrentar o anticristo, fiéis ao Senhor agora, eles receberão de Deus uma marca. Nós olhamos tanto para a marca da besta, que será posta 666 nas pessoas, mas precisamos entender que antes de virem todas essas pragas, todas essas pestes, todos esses juízos de Deus sobre a terra através das trombetas e das taças, Deus mandará assinalar os seus e eles estarão, veja, em meio ao sofrimento, mesmo sendo perseguidos, mas eles estarão num tipo de terra de gozem em que essas pragas não os alcançarão. Só poderão alcançar aqueles que estiverem com a marca da besta. E eu posso imaginar o sofrimento das pessoas com essas feridas mortais. Diz mais: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Eu estava meditando nessas palavras nesse dia, e há um fenômeno aqui bem pertinho de nós, no Rio de Janeiro, que de vez em quando a gente vê. A Lagoa Rodrigo de Freitas, que por um problema de renovação, há um canal que vem do mar, entra e forma a lagoa, e ele renova as águas da lagoa, que são águas salgadas. Mas de vez em quando ocorre algum fenômeno com essa renovação, um fenômeno natural, e há uma mortandade muito grande de peixes na lagoa. De repente, os peixes começam a morrer, e a lagoa fica coberta nas suas margens por peixes mortos que geram uma fedentina terrível, e a Conlurb tem que ir lá com caminhões e mais caminhões retirar aqueles peixes e enterrá-los em algum lugar. E o bairro da Lagoa é um dos bairros mais elegantes do Rio. Se eu fosse um homem bastante rico, um bairro onde eu gostaria de morar seria a Lagoa. Apartamentos de luxo, de altíssimo luxo, ali moram donos de grandes empresas, grandes empresários no Brasil, empresários de multinacionais e tudo mais. Mas aquela lagoa vira uma tremenda fedentina, e até que se limpe é terrível. Agora, imagina o mar.
Imagina isso acontecendo no mar. Veja bem, o anjo derramou a sua taça no mar e este se transformou em sangue como de um morto e morreu toda a criatura que vivia no mar. Imagina o desespero que será. Imagina a contaminação terrestre. E o terceiro anjo tocou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és santo, tu que eras e que és, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Imagina os rios e as fontes contaminados, as águas virando sangue. Nós tivemos agora recentemente no sistema nosso de fornecimento de água do Guandu, aquela plantinha, aquela água que perturbou tanto, gerou algumas doenças de estômago, de intestino, e as pessoas reclamaram, e houve aquele princípio de pânico, aquela coisa toda. Foi algo tão pequeno, diante do que virá. Os rios e as fontes contaminados. Veja o sofrimento que será as pessoas quererem água e não acharem água limpa para usar, para beber. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Veja que os juízos de Deus, as pragas de Deus vão caindo sobre cada um dos elementos que compõem a chamada criação ou chamada natureza. Agora o sol é tocado, o céu e o seu astro maior é tocado. Nós conhecemos o efeito dos raios ultravioletas, da destruição da camada de ozônio, de câncer de pele, de quanto isso traz um prejuízo tremendo às peles. Estão aí alguns exemplos. Câncer de pele é uma doença que vai crescendo por causa da destruição da camada de ozônio. Agora imagina isso em alta escala. Os homens muito provavelmente serão assim, contrairão doenças de peles, queimaduras terríveis, talvez câncer mesmo de pele, que lhes provocará muita dor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que tinham praticado. Você está notando a semelhança disso com as pragas lá no Egito, ao tempo de Moisés? O trono da besta, como lá no passado, o trono de Faraó. Faraó sentia as mesmas coisas na praga das rãs, dos piolhos, da água tornada em sangue, praga de trevas e tudo mais. Ele também sentia isso na sua cama, na sua mesa, eram rãs pulando na sua comida, pulando no seu sono, no sentido da sua cama, não deixando dormir, como em todo o Egito. Mas ele não se arrependia e não deixava o povo ir. Assim será também nesse tempo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vieram ou que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo para reuni-los para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No nosso próximo programa, eu, pastor Onésio, vou falar daqui para o diante que batalha será essa, como será isto. Mas veja, o dragão é o diabo, a besta, que é a besta leopardo, é o anticristo, o governante mundial, e o falso profeta. Este terceiro é um líder religioso que se levantará, será levantado pelo anticristo para englobar, para reunir e para, veja, liderar uma religião única, uma religião mundial. Mas você perguntará, pastor, como vai ser isso? Como unir cristãos a muçulmanos? Acredito que ele fará um ecumenismo aparentemente perfeito. Muçulmano continua muçulmano, cristão, cristão. Os hindus continuam hindus e tudo mais. Mas haverá
uma operação de Satanás através desse líder mundial para que eles, tendo diferenças, sejam unidos na diversidade. E este homem liderará e dará apoio espiritual à besta. Terminando esta meditação, eu quero falar sobre esse trio maligno. O dragão, que é o diabo, veja bem, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, o líder religioso. Eu disse ainda há pouco a vocês que o desejo original de Satanás sempre foi o de ser semelhante ao Altíssimo. Em Isaías, me parece que Isaías 14, está escrito um sonho. Esse sonho original de Satanás, de Lúcifer, ele diz assim: subirei às maiores alturas, acima das nuvens me assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora veja que coisa impressionante, é até delicado de falar. Eu falo isso com muito cuidado. Assim como nós temos, e nós cremos nisso, a Trindade Santa, veja bem, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também, na ânsia de parecer-se Deus, tentará formar a sua, entre aspas, trindade, a sua trilogia. Veja bem, o diabo querendo colocar-se no lugar de Deus, o anticristo executivo dele no lugar do Senhor Jesus Cristo, o falso Messias, esse anticristo, um falso Messias, no lugar do verdadeiro Messias do Senhor Jesus, o Filho, e o líder religioso colocado no lugar do Espírito Santo. Este é o sonho original de Satanás, parecer-se com Deus, ser igual a ele. Nós teremos tudo isso que virá. Essas pragas assolarão a terra, de modo que a terra viverá um caos absoluto. E a Bíblia fala sempre assim: dos que lançados fora do reino, diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu posso imaginar a agonia tal nas pessoas que elas rangerão os seus dentes. E a Bíblia diz que pessoas desmaiarão de terror. E diz mais que em certo ponto da grande tribulação, veja, em certo ponto, a morte será tirada e eles desejarão morrer. Quererão morrer, preferirão morrer para sair de tanta agonia, mas não acharão caminho de morte, meio de morte. E a Bíblia diz assim: eles dirão aos montes, dirão às rochas, bradarão dizendo: caiam sobre nós, caiam sobre nós. Preferirão que rochas pesadas caiam e os esmaguem. Mas a morte fugirá deles, porque não poderão fugir dos juízos de Deus que virão. Eu quero terminar essa palavra de hoje, na quarta-feira que vem, no nosso Falando Sério nós vamos continuar, mas eu quero encerrar, fazer o fechamento dessa palavra dizendo: nós temos tanto pecado hoje, nós temos tanta blasfêmia contra Deus, e eu fico mesmo pensando, pasmo, admirado, perplexo, de como é grande a paciência e a soberania de Deus, que vê tudo isto e pelo menos aparentemente nada faz. Vê tudo quieto, calado. E às vezes fico pensando: Senhor, por quê? Mas eu mesmo entendo por quê. Porque Deus é Senhor da história. Nada fugirá do roteiro que Ele escreveu. E Ele escreveu através desta palavra. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é superno, Ele é supremo. E Ele sabe: deixa que façam, está escrito que farão, e eu esperarei, porque virá o dia da minha vingança. E a Bíblia diz que haverá o dia em que o Senhor virá, tomando vingança de todos aqueles que o afrontaram. Portanto, meu querido telespectador, meu querido companheiro de jornada neste Falando Sério, minha companheira, minha gente, vocês que me assistem aqui, nós estamos vendo alguma coisa que ainda é muito pequena diante daquilo que virá. E nós precisamos, vendo essas coisas, atentar para uma palavra mais do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam que o Filho do Homem, Ele próprio, Ele se chamava de Filho do Homem também. E saibam que o Filho do Homem está perto, Ele está à porta. O Senhor Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Eu encerro esta palavra como comecei: quem ama quer estar junto.
E ele um dia disse para os discípulos, quando começava a se despedir para ir à cruz, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. E ele disse mais: não se perturbe, não estejam perturbados em seus corações. Vocês creem em Deus, vocês creem no Pai, creiam também em mim, eu vim da parte dele. E ele disse mais: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas é assim. E porque é assim, eu garanto a vocês, eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou buscar vocês para estarem comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Alguns queridos nossos já partiram para esse lugar. Quando ele disse que lá tem muitas moradas, vamos entender, lá tem casas, mansões celestiais que já estão feitas, mas agora eu vou preparar acomodação. Como na nossa casa, que já temos aquele quarto, já está construída, a casa está construída, mas vai chegar alguém, uma família querida nossa, parentes que vem de fora, e na casa que a gente já tem, no quarto que já está construído, nós preparamos tudo para que eles se hospedem ali. O Senhor Jesus foi fazer isso. Portanto, a Bíblia diz: consolai-vos com estas palavras. E eu quero dizer ao fim desta mensagem, você que nos ouve, você que tem acompanhado esse ministério, você que tem estado conosco, você que tem familiares em Sião, você que tem parentes, amigos em Sião e que tem de algum modo acompanhado a trajetória séria desse ministério, esse ministério é sério, creia nessa palavra. O que está aí está nos apontando, está nos direcionando, está dizendo a cada um: olha para a cruz, porque a cruz é a porta de escape de todas estas coisas. Eu, pastor Onésio, termino esta palavra dizendo uma coisa de mim e de muitos, do meu rebanho e das minhas ovelhas. Eu não tenho medo de nada disso que virá na grande tribulação. Não tenho medo dos primeiros 3 anos e meio, nem dos segundos 3 anos e meio, desses 7 anos. Não tenho medo dessas pragas, desses horrores, porque a mesma Bíblia que diz que virá, e eu sei que virá, ela me garante uma coisa: eu não estarei aqui para experimentar essas coisas. E o elemento de fuga e a porta de fuga de tudo isto é a cruz. Passa pela cruz, sobe o Calvário, chega ao monte, deixa ali os teus fardos antigos, recebe um fardo novo que Jesus disse que é leve. Entrega o teu coração ao Senhor. E se você já passou pela cruz, se você já tem a marca da cruz, já tem o curso e o diploma desse curso feito na cruz em Cristo Jesus, mantenha firmemente o seu diploma dentro do seu peito, junto ao seu coração, porque ele te será muito útil para entrar no gozo do seu Senhor. Ficando por aqui, pastor Onéas, nesta palavra, mas nós vamos orar neste momento. E quarta-feira que vem nós vamos continuar. Vamos, pois, agora ao trono da graça de Deus. Vamos juntos, porque Jesus Cristo nos levará. Me dá a tua mão, eu te dou a minha mão, nós vamos juntos, mas seremos levados por quem? Por Ele, o verdadeiro Messias, o verdadeiro e único Cristo de Deus, e também o nosso Cristo. Vamos falar agora com o Senhor. Senhor, há um hino que diz tão antigo, eu cantava na minha mocidade: sim, paz real, sim, gozo na aflição. Neste tempo em que a terra passa por esta aflição, tanta gente que perdeu queridos, tanta gente que está chorando neste momento, lutos que não se encerrarão com o fim desta pandemia, desta peste. Nós podemos sentir segurança, como diz a tua palavra, sob as tuas penas, debaixo das tuas asas, guardados como a galinha ajunta e guarda os seus pintinhos. Um dia Jesus disse isso. Sim, paz real. Sim, gozo nesse tempo de aflição, porque nós temos uma esperança. Senhor, nós temos uma esperança vívida, uma esperança viva, uma esperança forte, inabalável, que vem da nossa fé, que vem, Senhor, da nossa experiência contigo, de que, Senhor, estamos aqui, enquanto no Egito, estamos guardados
vivamos na terra de Gósen e que esta praga da morte dos primogênitos não vai nos alcançar, não chegará às nossas casas, mas ao mesmo tempo sentimos a confiança, a serenidade de que todas essas coisas que estão acontecendo, ainda que o mundo não entenda, estão dando cumprimento à tua palavra. Ah, Senhor, opera especialmente no meio da tua igreja. Parece que este mundo, essa sociedade não vai enxergar, vai continuar cega. Apesar disto, que a palavra diz aqui que eles não se arrependeram e ainda blasfemaram contra o Senhor. Mas, Senhor, trabalha a tua igreja, trabalha os teus filhos e as tuas filhas, para que saibam que toda esta tecnologia na qual estamos vivendo e sendo seduzidos por ela, isso tudo fica para aí. A Bíblia diz: o mundo passa e as suas paixões, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E o Senhor Jesus disse, Pai, Ele disse: quando vocês verem tudo isso acontecer, saibam que o Filho do Homem está próximo às portas. Desperta o teu povo para essa realidade, que quando a tua igreja voltar aos templos, quando os teus filhos voltarem à tua casa, eles voltem reanimados, eles voltem restaurados, eles voltem com as suas forças espirituais trocadas, e que se cumpra a palavra profética que diz: e assim voltaremos resgatados do Senhor e virão a Sião cantando com júbilo, eterna paz e alegria os coroarão. Quando entrarmos pelas portas de Sião, seja a nossa igreja, que se chama Sião, seja a Igreja Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, uma comunidade evangélica, quando as suas igrejas abrirem os seus templos, as portas, nós entraremos restaurados, renovados, para aprendermos mais do teu santo templo e para nos prepararmos, porque o dia de Cristo está próximo. Não tememos esses males, não tememos. O que estamos vendo é apenas para nosso ensino, para nós entendermos o que virá no futuro e do que o Senhor nos livrará por Cristo Jesus. Esse teu servo, esse teu ungido, esse teu filho, ora agora pelos de Sião. Ora agora pelos domésticos da fé deste ministério, por quantos estão nos assistindo. Não deixa que essa praga da morte dos primogênitos chegue às nossas casas. Senhor, não deixa. Senhor, preserva o teu povo. Nós contaremos e cantaremos esta vitória e diremos: nenhum dos nossos se perdeu. Jesus um dia disse isso sobre seus discípulos na oração sacerdotal: Pai, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas, para que a Escritura se cumprisse. Senhor, a Escritura já se cumpriu. Se cumpriu em Judas Iscariotes, o filho da perdição já se perdeu. Agora não temos mais, Senhor, entre nós, dos nossos, nenhum filho da perdição para se perder. Mas, Senhor, guarda-os, guarda esse rebanho em teu nome. E juntamente com os que te servem neste altar e em outros altares, guarda os nossos familiares e os nossos parentes, para que não haja nas nossas casas, não haja esse pranto que há neste Egito, já está havendo, de famílias que estão perdendo seus queridos de modo tão humilhante, nem podemos sepultá-los de um modo digno. Senhor, não deixa que isto chegue até nós. Vivemos na terra de Gósen e essa praga da morte de primogênitos, no sentido de queridos das suas famílias, essa praga não nos alcançará. Nós, de certo modo, nos calamos diante de Ti pelo Teu poder de fazer isto e Tu estás fazendo. Senhor, Tu sabes quando há de terminar, porque há de terminar, mas nós Te pedimos, nos guarda e nos faz voltar à Tua casa, porque está faltando igreja, no sentido de estar faltando templo. Nós estamos com saudade da Tua casa e certamente o Senhor também, porque aqui é o nosso lugar de encontro contigo. Põe sobre nós a Tua bênção. Eu não vou te pedir que aumente sobre nós esses dias de modo especial a Tua graça, porque a Tua graça não pode aumentar, Senhor. Por quê, Senhor? Este Teu servo diz: porque Tua graça não tem tamanho, não tem limite. Ela não pode diminuir e não pode aumentar. Ela não tem tamanho para que aumente. A Tua graça é infinita. Põe a infinitude dessa graça, desse valor sobre nós. E guarda aqueles que têm inveja, o Teu selo, a Tua marca, a marca da cruz. Este Teu servo, esse Seu filho, esse Teu ungido, esse velho pastor te pede, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Ficando por aqui, pastor Onés. Estou de barba. Eu costumo brincar e dizer que eu quero ficar igual a Abraão. E a barba está crescendo um pouquinho. Não vai ficar tão grande assim igual a Parala, mas eu gosto muito dos meus cabelos brancos e da minha barba. Mostra que já tenho uma caminhada razoavelmente longa com o Senhor nesses 67, quase 68 anos. Então o seu pastor barbudo, o seu bispo, o seu velho pastor fica aqui, mas eu ergo a minha mão, a minha destra sobre você e te digo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus.